E a gente volta a falar da Covid-19, você viu agora a queda dos óbitos, uma variação de 50% nesse momento, com nenhum óbito registrado nas últimas 24 horas. Mas nós começamos o mês de agosto com um perfil diferente dos óbitos, o perfil das idades das pessoas que não resistiram à doença em mais de 1 ano e 5 meses depois do início da pandemia. Você vai ver aqui no gráfico como a média de idade muda mês a mês. E nos meses de julho e agosto, essa média, infelizmente, voltou a crescer, né? A gente teve a população idosa vacinada, priorizada na vacinação, e com isso a gente provavelmente teve essa redução que chegou aí a 59 anos em média, ali entre maio e junho. E aí depois de maio e junho, em julho nós começamos a ter a elevação da média da idade móvel de mortes, 63,8, e agora nós tivemos em julho 72 anos. Em média, é a idade das pessoas que morre vítima de complicações da Covid-19. Nós vamos com a Nájila Fernandes, porque ela está com o pesquisador Emílio Matos, e ele é membro do COE estadual e já tem também uma avaliação, de acordo com dados da Fiocruz, da Universidade Federal do Piauí, sobre provavelmente esse aumento da idade das pessoas que vêm a óbito no Piauí. Nájila, bom dia para você. Oi, Nádia, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, essa variação na média de idade em relação a óbitos nesse mês de agosto chama a atenção, claro, mas tem uma explicação. E como você já anunciou, quem vai detalhar para a gente é o professor Emílio Matos, que é pesquisador da Universidade Federal do Piauí e sempre que possível auxilia também o COE aqui no estado. Bom dia, professor. Bom dia, Nájila. Bom dia, Nádia. Bom dia, telespectadores. Como explicar, então, essa variação e essa alta na média de idade nesse mês de agosto, quando o assunto é óbito? Bom, essa alta na média de idade que está lá no painel da CESAP, a explicação, na verdade, é relativamente simples. A gente teve uma redução geral de óbitos, felizmente. Hoje estamos comemorando 0 óbitos ontem, pela primeira vez durante toda a pandemia. E se você tiver, por exemplo, o óbito de 2 idosos e o óbito de um jovem, quando você soma e faz a média vai dar alta. Então a explicação é essa, dessa alta de média, mas de uma maneira geral, em todas as faixas etárias, houve redução de óbitos. Ou seja, a gente já vinha registrando uma sequência de quedas, né? Inclusive na faixa etária mais elevada, que a gente chama de idosos. Enfim, aí como o senhor disse, hoje, se 2 idosos e um jovem vier a óbito, já tem essa diferença do que a gente já estava acostumado. Isso, é esse o cenário que a gente tem agora e o que é mais importante, né? Os idosos que estão vacinados com as 2 doses da vacina está reduzindo de maneira muito importante o óbito nessas faixas etárias. Então, de fato, era aquilo que a gente esperava das vacinas, que reduzisse a transmissibilidade na população em geral e que reduzisse principalmente a gravidade da doença nessa população. Algumas semanas eu conversava com o senhor e eu lembro que a faixa etária que menos procurava a segunda dose era 70, 80 anos. Hoje como é que está? Continua? Bom, essa faixa etária continua procurando menos, tem um contingente muito grande de pessoas que ainda não retornaram para a segunda dose. A gente precisa reforçar o retorno para a segunda dose. Mas o que a gente destaca agora? A faixa etária, o intervalo de 60 a 69 anos, que recentemente recebeu a segunda dose, foi a que teve o maior percentual de queda de óbitos nessa avaliação, quando a gente compara abril, que foi o nosso pior mês de óbitos, com o último mês, o mês de julho. A gente tem inclusive um gráfico, não é, professor? E eu gostaria que o senhor explicasse para a gente esse comparativo, essa variação de idade, por gentileza. Isso, nesse gráfico, a gente destacou aí no gráfico em alaranjado, comparando exatamente abril, o pior momento da pandemia de óbitos, com o mês de julho. E o que a gente percebe, né? Todas as faixas etárias tiveram uma queda, mas essa faixa etária de 70 a 79 anos foi a pior faixa etária de óbitos em abril e que teve a maior queda. E o que eu acabei de destacar, 60 a 69 anos, a queda foi de 86,8%. É uma queda de fato muito importante de óbitos para essa faixa etária, e aí a gente teve em todas as faixas etárias. O que significa? Aquela proteção coletiva que a gente sempre fala. Vacinar é uma estratégia coletiva. Nós todos que precisamos nos vacinar para que a gente proteja coletivamente a população. Qual a nossa preocupação hoje em relação à possível presença aqui no estado da variante Delta, que já se faz presente, confirmada no Ceará e no Maranhão?
Essa é uma preocupação grande. Quando anteontem eu fiz essa análise para o COI estadual. Quando a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, que já avançou bastante em vacinação, você volta a ter um aumento do número de casos e do número de óbitos. E, sobretudo, por conta da variante Delta. Para você ter uma ideia, Nájila, no começo de julho, o aumento de uma semana para outra de casos novos nos Estados Unidos foi de 131% de uma semana para outra. Ou seja, são mais pessoas infectadas, que um percentual delas pode piorar e, principalmente, pode dar chance a surgirem novas variantes. E aí você tem, comparando com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem vacina e tem uma parcela da população negacionista que não quer se vacinar. No Brasil, felizmente, a população quer se vacinar, mas a gente não tem vacina disponível. Então a gente tem esse paradoxo e a gente precisa avançar com vacinação. Em relação à variante Delta, tem uma faixa etária de idade que tem que se preocupar mais? Ela está atingindo preferencialmente a população mais jovem. A população mais idosa está vacinada. Isso não impede que ela se contamine, a população mais idosa, mas ela adoece menos, adoece gravemente menos. Então a população mais jovem é, sobretudo, a população que está adoecendo mais com a variante Delta. Ok, professor Emídio Matos, muito obrigada pelas informações, um ótimo dia para o senhor. Nádia, é isso, fica claro na fala não só do professor e pesquisador Emídio Matos, mas dos demais profissionais de saúde que a gente sempre consulta em relação ao coronavírus. A vacina ainda é a maior proteção que a gente pode ter no momento, e aí fica aquele lembrete, principalmente para os idosos que ainda não procuraram a segunda dose e já passaram inclusive da data de completar o seu esquema vacinal. É vacina para todo mundo, só assim a gente vai conseguir uma proteção bem maior em relação ao coronavírus. Nádia.